E aí, pessoal do Boteco F1, Drops da Ju na área para responder aquela pergunta que ficou faltando responder no Drops da Ju da semana passada. Todo mundo nos comentários pedindo, eu quero saber por que Lewis Hamilton não é tão querido na Inglaterra. Bom, eu queria explicar algumas coisas antes de eu começar a falar nos motivos. Primeiro eu vou explicar o que eu não estou dizendo nesse vídeo. O que eu não estou dizendo nesse vídeo é que o Lewis Hamilton tinha que ser unanimidade, falando melhor, na Inglaterra. Ninguém é em lugar nenhum do mundo. Isso é uma coisa que eu não estou dizendo que ele deveria ser. Outra coisa que eu não estou dizendo que ele é odiado na Inglaterra, ou eu não estou dizendo que ele não tem fãs na Inglaterra. O que eu estou dizendo é que ele não é tão querido na Inglaterra quanto os números dele e tudo que ele representa na Fórmula 1 deveria fazer com que ele fosse. Esse é o meu ponto aí no vídeo, e que eu vou tentar levar para vocês é um pouco do contexto britânico, um pouco da cultura dos britânicos, do porquê o Lewis não se encaixa exatamente na narrativa do herói britânico. Não estou dizendo que os britânicos estão certos, que o Lewis está certo, só estou tentando trazer para vocês justamente esse contexto. Falando em contexto, quando eu estava pensando em como que eu ia trabalhar esse tema para explicar direitinho para vocês, ou pelo menos para explicar o que eu consegui entender até hoje da cultura inglesa para vocês, eu pensei em uma coisa que seria um pouco parecida no Brasil, uma coisa que é algo que é um contexto bem brasileiro, que eu entendo, você entende, mas para alguém de fora pode parecer um pouco estranho. Eu pensei, na verdade, em Senna e Piquet. Vira e mexe a gente tem alguma discussão na internet, quem foi melhor, Senna ou Piquet. Isso não é uma discussão na Fórmula 1. Até curiosamente o UOL me pediu para fazer há uns 2, 3 anos uma matéria justamente nisso. Vai lá e fala com o pessoal no paddock quem acha que o Senna foi melhor e quem acha que o Piquet foi melhor. E eu falei para os editores, olha, isso não é uma questão no paddock, isso é uma questão no Brasil, e a gente entende porque isso é uma questão no Brasil, tem a ver justamente com quem é mais com quem se identificava mais com o Piquet, se identificava mais com o Senna, com a própria mídia tendo criado esse embate nos anos 80, mas para o paddock eu fui lá com uma boa vontade, perguntei para vários jornalistas da época, para ex-pilotos, para pilotos atuais, e ninguém falava Piquet. E até que eu fui perguntar para os colegas quem poderia, uma pessoa que poderia falar Piquet aqui para complementar o outro lado da minha matéria. E eles falaram, pergunta com jeito pro Nick, o Nick pode te salvar. E eu perguntei pro Nick Lauda, claro, perguntei, Nick, olha, desculpa, pode parecer uma bobagem eu perguntar isso, mas é uma discussão que existe no Brasil, e você pilotou muito mais com o Piquet, e você sempre gostou muito do Nelson, tiveram uma grande amizade e tal, o que você poderia dizer para mim? E aí ele falou, os dois tinham qualidades diferentes. E isso foi o máximo que eu consegui tirar da matéria. Isso para explicar para vocês uma coisa que pra gente aqui faz sentido, a gente até consegue conversar sobre isso justamente por uma questão de identificação de algumas pessoas mais com Piquet, algumas pessoas mais com Senna, mas se tem alguém olhando de fora, um estrangeiro, não consegue entender bem. Então, se tiver algumas coisas que eu vou falar aqui sobre a Inglaterra e essa relação deles com o Lewis Hamilton que vocês não vão entender bem, tem a ver com isso, tem a ver com cultura. Eu vou tentar o meu melhor para tentar explicar isso para vocês. Por que eu? Bom, eu cobria a maior parte da carreira do Lewis Hamilton, eu comecei na Fórmula 1 cobrindo corridas em loco em 2011, então na quinta temporada dele, se a minha matemática me deixa na mão, como sempre. Eu moro na Inglaterra há 3 anos e esse é um tema que me interessa muito, porque por que diabos o Lewis Hamilton não é tão grande? Quando eu digo tão grande, eu vou dar uma medida bem interessante para vocês. O Lewis Hamilton nunca foi, aqui na Inglaterra, tão popular quanto o Nigel Mansell. E quando a gente compara Lewis Hamilton para a história da Fórmula 1 e Nigel Mansell para a história da Fórmula 1, pra gente é meio uma loucura. E é mais ou menos o que para a Fórmula 1 é comparar o Senna com o Piquet. Não estou querendo comparar o Piquet com o Mansell, mas é para vocês entenderem que é uma comparação que fora daqui, dessa ilha, não faz muito sentido. Então, faz muito tempo que eu estou perguntando para muita gente da Fórmula 1,
muita gente que eu encontro. Esse final de semana, inclusive em Silverstone, eu estava numa missão de tentar entender isso, fui perguntar até pra gente que eu nem conhecia, estava no pub, assim, eu falava, queria perguntar uma coisa, o que você acha do Lewis Hamilton? E a pessoa começava a falar, e eu começava a tentar entender o que essa ilha tem de encrenca com o Lewis Hamilton. Quando você pergunta para o inglês médio, e aí, o Lewis Hamilton, o que você acha? Ele geralmente fala, ele nem mora aqui, né? Ele não paga impostos aqui. Isso é o que eles dizem que é a pior coisa que o Lewis Hamilton fez na carreira dele, foi quando ele fez o seu primeiro contrato com a McLaren, logo ele foi para Mônaco, foi para um paraíso fiscal. Isso é um problema grave para os ingleses, porque aqui, diferentemente do Brasil, as coisas funcionam, o Estado funciona. Então a crítica é a seguinte, nós pagamos os impostos para você se formar na sua educação, para você ter saúde, um tratamento de graça de saúde, para você morar, no caso do Lewis Hamilton, ele morava num council flat, que é um apartamento com o aluguel subsidiado pelo governo, parte do aluguel é subsidiado, então tem dinheiro de imposto também, então a gente pagou para você morar, para você estudar, para você ter saúde, para você andar nas nossas ruas que são muito boas e não ter perigo de sofrer um acidente, sei lá. Em tudo o que o governo coloca a mão e que vem dos impostos, você usufruiu disso e quando você fez dinheiro, a primeira coisa que você fez foi ir embora. Então, esse é o cerne dessa crítica. Ele, a primeira vez que começou a ganhar mais dinheiro, foi embora. Pois bem, Jenson Button, querido na Inglaterra, fez a mesma coisa. David Coulthard, querido na Inglaterra, piloto escocês, porém britânico, e querido na Inglaterra, querido até hoje. E o próprio Nigel Mansell, eu fui perguntar, e o Mansell, quando ele era piloto da Fórmula 1, aonde ele morava? O Mansell morava na ilha de Man, que eu acho que muita gente que gosta de automobilismo sabe da corrida maluca que eles fazem de moto lá. A ilha de Man faz parte do Reino Unido, mas é um paraíso fiscal. Então, se o problema é ter ido morar no paraíso fiscal, esse é o problema que também seria de Jenson Button e também seria do David Coulthard e do nosso caso de estudo, que é o Nigel Mansell. O Mansell, inclusive, hoje em dia continua morando nas Ilhas Britânicas, mas em Guernsey, que é um outro paraíso fiscal. Então, o que diferenciaria Lewis Hamilton desses três pilotos que eu mencionei, de tantos outros pilotos ingleses? Tem duas coisas muito óbvias que diferenciam ele: a cor e a origem. A origem que eu digo de uma questão de classe social. Essa questão do racismo, quando eu falo com meus colegas, eu falo, mas não existe um pouco de racismo nessa implicância, porque é isso, a implicância que os ingleses têm com o Hamilton, e eles falam, claro que tem, mas não dá para escrever. Como assim não dá para escrever? Eu queria explicar um pouco da relação do inglês com o racismo. A Inglaterra, um país colonizador, teve colônias em toda a parte do mundo, teve colônias no Caribe e teve na África também, e teve na Índia e vários outros lugares. Eles, de certa forma, eles tentam apagar isso, tentam apagar tudo que eles fizeram como colonizadores, meio que deixando sem falar. É uma ideia assim, se a gente não tocar nesse assunto, a próxima geração não vai saber que esse assunto ocorreu e isso vai se apagar com a memória. É um pouco estranho você pensar nisso. Se existe, eu acho que tem que ser discutido, tem que ser apontado. Se a sua crítica em relação ao Lewis Hamilton, eu estou falando sua, estou falando em relação a qualquer pessoa, você não gosta dele, você não gosta do jeito dele, mas aí a sua crítica é falar, eu não gosto dessa trancinha, eu não gosto da música que ele ouve, eu não gosto dessa corrente que ele usa, é de se questionar o que exatamente você não gosta nele, o que incomoda em relação a ele. Então eu acho que existe sim, e o Rio Ferdinand tocou nesse ponto recentemente numa postagem dele, um jogador de futebol, comentarista da TV britânica, ele falou sobre isso, né? Falou justamente sobre essa comparação do Jenson Button ser um cara muito querido e o Lewis Hamilton ser muito maior para a história da Fórmula 1 e enfrentar esses desafios para ser querido dentro do seu próprio país. Então existe essa questão do racismo, sim, mas eu não colocaria como algo
principal nessa questão do Lewis Hamilton. Outra coisa é o que eu comentei sobre a origem dele. Então a gente está falando de um povo de automobilismo, até do povo inglês em geral, eles querem se ver como posh, né? Como pessoas de alto nível. Eles não gostam muito dessa ideia do cara que veio do Council Flat e ganhou na vida. Eles gostam de um extrativismo social, é uma coisa que vem, na verdade, essa ilhazinha aqui foi feudo e depois virou reino, então essa estratificação social sempre existiu. E isso existe em termos de educação, existe em termos de sotaque. E esse é um problema, até é engraçado falar nisso. O sotaque do Lewis Hamilton é um problema. E sotaque e vocabulário. Vou dar um exemplo para vocês. Tem, por exemplo, para falar que você vai jantar, dependendo da palavra que você usa, as pessoas na Inglaterra te julgam pelo lugar onde você veio, que é uma coisa natural de sotaque. A gente tem no Brasil, tem sotaque diferente no norte, no sul e tal. Isso é natural em qualquer lugar, mas aqui na Inglaterra os sotaques são divididos entre região e classe social. E é muito importante você soar como alguém da classe X e da classe Y. Então, voltando ao meu exemplo bobinho aqui. Se eu vou falar que eu vou jantar, eu posso usar 3 palavras diferentes. Tea é chá, mas aqui na Inglaterra, dependendo de onde você vem, é jantar também. Dinner ou supper. Então, numa conversa coloquial, normal, a pessoa sabe exatamente de que lugar da Inglaterra eu vim e de que classe social eu vim. E o Lewis Hamilton não usaria as palavras corretas para ser bem aceito dentro da sociedade britânica. Pode parecer besteira, mas para eles faz muito sentido aqui na Inglaterra. Uma outra coisa do sotaque que eu queria falar. Muita gente fala, mas olha o jeito que ele fala. Porque o que as pessoas aqui na Inglaterra acham é que ele finge um sotaque americano. Então fica um sotaque meio híbrido, ele não tem um sotaque puramente britânico e eles acham que ele está forçando a barra, não é porque ele já está fora há muito tempo ou coisa do tipo, eles acham que ele força a barra para ser grande no mercado norte-americano. Não sei se é o caso, o fato é que o pessoal na Inglaterra implica muito com o Lewis Hamilton por causa do sotaque. Então, esse é o início para a gente entender. Tem um argumento de que ele mora fora e, por conseguinte, não paga os impostos aqui, o que é uma falta grave para um inglês, mas como a gente viu, para uns é mais grave do que para outros. Tem a questão do racismo, sim, e tem essa questão dele ter vindo de baixo, ele não falar as coisas do jeito apropriado, não mostrar a educação superior que ele não teve, o que eu não consigo entender porque isso é um problema, mas para eles é. E é essa implicância com o sotaque dele, que eles consideram que é um sotaque forçadamente americanizado. Essa é a primeira parte. Mas o que eu acho que realmente pega, eu acho que eu pego os ingleses na mentira quando eles estão falando sobre o Lewis Hamilton, é o seguinte: inglês não gosta de sucesso. É isso. Quando você vê todos os grandes heróis britânicos, você vê, por exemplo, a princesa Diana, Lady Di, ela não era tão grande na Inglaterra antes de todo mundo saber que ela sofria de depressão, que ela não era bem vista dentro da família real, que ela tinha uma série de problemas, e ela foi ficando mais popular à medida que ela foi se distanciando do glamour de fazer parte da família real. No próprio domingo, no GP de Silverstone, no grid, estava o Southgate, que é o treinador da seleção da Inglaterra. E eu estava olhando o Southgate e vendo exatamente a personificação de alguém que os ingleses gostam. Claro, Southgate é branco, Southgate ele fala de uma maneira bastante apropriada, ele sempre está usando o seu waistcoat, que é uma coisa bem inglesa, que eles usam camisa e usam aquele colete de baixo, pode estar o calor que for, e com o terno tudo alinhado. Alinhado como? Alinhado à classe mais alta, ele parece um aristocrata, mesmo sendo um treinador de futebol. E mais importante, ele não ganhou a Copa. Ele levou uma equipe que todo mundo achava que ia cair na primeira fase, passou os trancos e barrancos pelas oitavas de final e começou, nossa, será que a gente vai ganhar? Mas meio que esperando que não ganhasse, porque para a Inglaterra
é muito melhor se não ganhar, de uma maneira estranha na psique deles. Eles acham que é melhor lutar como sempre, ganhar como nunca, e esse tipo de coisa. E aí ele encarnou o herói britânico, o herói que levou o time até onde pôde, com a garra, e não ganhou. É meio importante isso, não ganhar. E quando eu estava perguntando para todo mundo sobre Mansell, o que tinha em relação ao Mansell, né? Eu perguntei para o Christian Horner, inclusive o Horner sempre fala que ele é muito fã do Mansell, sempre foi um grande herói para ele. E eu perguntei para ele sobre essa questão, mas por que o Lewis não consegue ser tão popular quanto o Mansell? E ele, é diferente, eu não sei explicar. Com o Mansell a gente tinha uma identificação muito grande. Percebe que eu estou falando de identificação? Eles não conseguem se ver num cara que veio do Council Flats de Stevenage, que fala com um sotaque meio americanizado e que usa aquelas roupas. A psique do inglês se coloca distante desse cara e não quer que esse cara faça parte da sociedade deles, o que é uma grande besteira, na minha opinião, mas bom, para eles faz sentido para eles. Até ele estava me contando, o Christian Horner, que quando o Mansell foi dispensado da Williams, o The Sun, um dos tabloides ingleses, fez uma campanha no jornal para as pessoas doarem dinheiro para a Williams contratar ou continuar contando com os serviços do Nigel Mansell, uma coisa completamente maluca, impensável nos dias de hoje. E ele falou que o Mansell, ele causava uma sensação quase de torcer para time de futebol, porque as pessoas conseguiam se identificar mais. Por que elas conseguiam se identificar mais? Porque o Mansell sempre mantinha aquela imagem ele cultivava a imagem de que para ele as coisas eram muito mais difíceis do que para os outros pilotos. E eu acho que aí é o ponto, quando você vai cava com os ingleses, eles acabam falando o seguinte, é que o Lewis teve as coisas muito fáceis para ele. Por causa da questão da McLaren, ele sempre teve o apoio da McLaren, chegou numa equipe de ponta, os ingleses não gostam muito, eles gostam do cara que veio da Minardi, né, na época mais para trás, um cara que veio de uma equipe de baixo e que subiu e que não mudou quando ele subiu, que é muito difícil de acontecer, convenhamos. Então a narrativa da carreira do Lewis Hamilton, eu acho que é o fator principal, e até a maneira como ele se coloca, né? O Hamilton se coloca como o rei da gratidão, assim, o que é ótimo, né? Eu acho que é ótimo a gente exercitar a gratidão, mas isso no imaginário inglês é visto como, ele se acha, ele não lutou muito para estar onde ele está, e esse tipo de coisa que para eles não valorizam o sucesso que o Lewis Hamilton tem. O outro exemplo que me deram que eu achei interessante, não sei se vocês conhecem o Jamie Oliver, que é um cozinheiro, um cara que tinha um programa de TV, que era muito simples o programa dele, era só cozinhe com as coisas que você tem no seu jardim, e aí ele cresceu, começou a ter restaurantes em todo o mundo e perdeu popularidade na Inglaterra, porque ele ficou grande demais para a Inglaterra e agora está com uma dívida gigantesca porque não tem a mesma popularidade. Então eu acho que eu acho que tudo vai juntando em relação ao Lewis, o fato dele ter ido morar fora, o fato de ele não representar o inglês lord perfeito, principalmente para o público que assiste automobilismo, um público predominantemente branco. Eu acho que eu nunca vi um negro numa pista de Fórmula 1 que não tivesse com o boné da Mercedes, que não tivesse torcendo para o Lewis Hamilton. Ele traz esse público diferente para a Fórmula 1, mas eu tenho o público core, né, o público mais hardcore da Fórmula 1, que acaba não aceitando ele como alguém que traz algo diferente para a Fórmula 1, né? Ele não é apenas negro, ele também faz questão de trazer coisas da cultura que para ele fazem sentido e às vezes para o mundo aristocrático da Fórmula 1 acaba indo de encontro com o mundo mais aristocrático da Fórmula 1. Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar pelo menos parte da loucura que essa ilha é. Eles têm algumas coisas bastante específicas que são coisas que pegam muito mais do que pra gente, então às vezes pra gente é um pouco difícil entender, mas dizem que todo mundo olhando de perto é estranho, então acho que, como diria a poeta Pitty, mesmo que seja estranho, seja você. Vou ficando por aqui com o vídeo,
fazendo um convite mais uma vez para vocês darem uma olhada no meu projeto do Catarse. Dá para conseguir ingresso para o GP do Brasil, fazendo parte do meu projeto no Catarse, que tem vários conteúdos. Vocês podem inclusive pedir matérias para eu fazer, que no F1 On Demand, que é uma novidade que eu estou colocando esse mês lá no Catarse. Bom, fiquem à vontade para colocar nos comentários as dúvidas, o que vocês ainda não entenderam em relação a essa questão, em relação ao Catarse e tudo mais. E eu volto aí, e eu acredito que eu vou voltar só depois do GP da Hungria. Vamos ver como vão ser meus dias entre o GP da Hungria e da Alemanha, mas eu volto com voz. Até mais!